Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você que me assiste é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta quarta-feira nós estamos entrando aí na sua telinha do celular, telinha da Smart TV, telinha do tablet, qualquer aparelho que você nos assiste por um aplicativo do YouTube. O Acordando para o Propósito está entrando aí para poder trazer uma instrução bíblica para a sua vida. E lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Olha, aperte aí no botãozinho inscrever-se agora, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar. Dessa forma, o YouTube vai compreender a relevância do nosso conteúdo e espalhar para o maior número de pessoas interessadas naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nesse mês de março, a nossa temática é organização. E acredito que você está vendo aqui a temática organização por um viés bem diferenciado. Talvez você achou que eu ia aqui ser um personal organizer, talvez, mas você viu que a abrangência de pensar organização pela Bíblia Sagrada traz ensinamentos que provocam resultados na nossa vida espiritual. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Olhe para a sua casa. Olhe para o seu ambiente de trabalho. Olhe para a organização da sua cozinha. Você olhou, ou no sentido aqui de olhar, imaginar, talvez você não estando na sua casa agora, você não vai poder fazer isso. Então imagine como que está a organização da sua casa. Olhou, imaginou, visualizou mentalmente? Agora, olhe para a sua barriga. Como que está a sua barriga? E aí você deve estar falando, pastor Edvanei, está ficando um pouco lelé da cuca. O que isso tem a ver? A organização da minha casa, a minha cozinha, a organização da minha cozinha, o lugar onde eu trabalho, a minha mesa de trabalho, o meu ambiente home office. É sobre isso que eu quero falar. Sobre a desorganização impactando a nossa vida alimentar e a nossa saúde corporal também. Eu, nesse Acordando para o Propósito do mês de março, eu tenho trazido para vocês algumas pesquisas. Por quê? Às vezes a gente lê a Bíblia e aí a gente pensa assim, isso aqui é por acaso, isso aqui não faz muito sentido com os dias de hoje. E aí lê do engano. Por quê? Tem aquelas pessoas mais legalistas que elas gostam de pesquisas, elas gostam de dados, elas gostam de ter comprovações científicas. Aí eu digo para você, tenha tranquilidade ao pensar nessa necessidade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, quando ele nos entregou a palavra dele, na certeza de que a autoridade que está na palavra, ela ratifica qualquer coisa que você imaginar. Então a ciência, ela só vai comprovar a Bíblia, tenha certeza disso. Mas, mesmo assim, eu gosto de mostrar um pouco sobre essas questões, por quê? Porque faz uma testificação, e a testificação é interessante. Isso nos alegra, isso mostra como a Bíblia Sagrada tem o poder que é emanado do próprio Senhor para nossas vidas, e isso é algo muito maravilhoso. Olha, eu trouxe aqui para poder falar para você uma pesquisa de pesquisadores da Universidade de New South Wales, na Austrália. Eles fizeram uma pesquisa para publicar numa determinada revista, nessas revistas científicas, revistas acadêmicas, e eles constataram algo interessante. Eles foram fazendo um parâmetro de aferir, através dessa pesquisa, o que está envolto entre a desorganização, os ambientes desordenados, e isso comprovando que os ambientes desordenados dentro de uma casa, principalmente no aspecto relacionado à cozinha, representaram um resultado surpreendente. As casas onde o ambiente era desorganizado, principalmente pensando na cozinha, mostraram que
essas pessoas tinham não somente um aumento de estresse, mas a grande maioria tinha uma compulsão alimentar. Então eles perceberam que esse ambiente estava proporcionando uma compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? É quando a pessoa ela não consegue racionalmente, por exemplo, se impedir de comer de maneira desordenada, fora de horário, a todo momento. Então a compulsão ela gera quase que de maneira automática uma ação em relação a comer sem que a pessoa se controle. Você, por exemplo, vai conhecer pessoas que você encontra, fala com elas e em todo momento elas só falam em comida, só falam em comida. Vamos comer, tô com fome, quero comida, vamos comer, tô com fome. O que é isso? Existe ali indiretamente uma ação compulsiva interior que pode ser ocasionada inclusive por fatores emocionais ou fatores relacionados ao ambiente, relacionado ao estresse. E isso daí ainda é maximizado dependendo de como essa pessoa tem um temperamento. Então a pessoa ela descarrega todas essas emoções e todo esse aspecto de impulsividade nos alimentos. Então aí gera o quê? A compulsão alimentar. E aí o mais interessante é que eles conseguiram, através dessa pesquisa, fracionar algumas áreas mais específicas. Então, o que eles fizeram? Eles perceberam, por exemplo, que as cozinhas que estavam desordenadas, essas pessoas tinham uma queda muito grande, no sentido de estarem inclinadas a um alto consumo de produtos processados e, por exemplo, de alimentos doces, ultraprocessados e principalmente de biscoito. Então, imagina isso. Eles olharam, viram que dentro da pesquisa as cozinhas mais desorganizadas tinham como maneira de observação de que as pessoas que moravam naquele lugar, elas consumiam mais biscoitos. Olha que loucura. Sabe aquela situação que toda hora a pessoa vai na geladeira, toda hora a pessoa vai na despensa, toda hora a pessoa está buscando alguma coisa, toda hora ela está beliscando, toda hora ela precisa comer alguma coisa? Isso não é normal. Isso literalmente não é normal. Isso se trata de uma compulsão alimentar. E muitas das vezes ela está literalmente ligada ao que nós estamos falando aqui. Uma desorganização que tanto pode ser do ambiente, daqueles espaços da casa e também pode ser uma desorganização mental. Então, tanto a desorganização da casa pode gerar uma questão emocional, psicológica e desencadear uma compulsão alimentar, quanto também algum outro fator de desorganização na vida que não seja tratado com resiliência, com a maneira de usar o intelecto de maneira correta, de usar a sensatez para a resolução, desemboca num alto índice de estresse e, por si só, o estresse pode também desencadear em outras coisas. Então, vai se somatizando alguns aspectos até gerar uma compulsão alimentar. Então, esses dados aferidos dessa pesquisa da Universidade de New South Wales, na Austrália, mostra exatamente isso. Eles vão sugerir basicamente o seguinte: olha, manter o ambiente doméstico organizado vai contribuir para a redução do estresse e promover hábitos alimentares mais saudáveis, hábitos mais salutares no que diz respeito à alimentação. Aí você falou assim: ah, pastor, tá bom, você falou isso aí tudo, mas isso aí é tudo dado de uma universidade australiana, então isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem, porque você já pegou tudo aquilo que nós conversamos aqui até chegarmos nesse programa, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 25 de Gênesis, para você entender como que a compulsão ou a necessidade exacerbada de comida pode gerar problemas grandiosos nas nossas vidas. Então veja, capítulo de número 25 de Gênesis, versículo de número 29 em diante. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhes: dai-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, isso é, venda-me o direito da sua primogenitura. Isso aqui é Jacó dizendo a Esaú, e Esaú disse: estou quase morrendo, de que me vale este direito? Olha como a inversão de valores entre a primogenitura e a comida, olha isso daqui,
lendo isso daqui, eu consigo observar claramente a inversão de valores. Esaú, ele deixou com que o nível de estresse dele, porque eu não diria aqui, eu não compararia o nível de fome de Esaú, porque eu posso dizer para você com toda certeza, a fome, nos aspectos apresentados aqui por Esaú, ela é literalmente controlável. Então aqui a demonstração que se tem, e até por outros aspectos da vida de Esaú, é que ele relevou a importância do direito à primogenitura pela troca de um alimento. E disse Esaú, estou quase morrendo. Olha só, olha como que ele aumenta a necessidade da fome dele em relação à sua primogenitura. Olha isso daqui. Então eu diria que, basicamente, a ideia de pensar o aspecto psicológico, emocional e organizacional da mente, da vida de Esaú, é de alguém que não tem controle das emoções. Então, pensando na nossa amostragem aqui, isso fala sobre uma desorganização, seja no aspecto emocional ou seja no aspecto circunstancial. Ele não teve aqui resiliência para poder pensar, organizar os raciocínios. Realmente, sabe aquela coisa de falar assim, ó, conte até 3, ó, respire fundo. Não tem essa história? Esaú nada disso fez. Ele disse, estou quase morrendo. De que vale esse direito? Ele subjugou ali a importância do direito à primogenitura. Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O que será que está desorganizado na sua vida, que está fazendo você subverter os valores daquilo que Deus te deu como direito, que está fazendo com que você releve a importância disso? Talvez seja a alimentação. Tem pessoas, às vezes, que ela acaba investindo grande parte do dinheiro, do seu salário, por conta de questões de comida. Será mesmo que todo dia você tem que comer uma besteira? Será mesmo que todo dia você tem que comer fora? Será que todo final de semana você tem que comer fora? Será se o prazer da vida está nisso? Repare, preste atenção como que está a organização da tua vida, a organização da mente, organização financeira, organização da casa, organização da cozinha, organização da sala, organização do banheiro, organização da sua vida como um todo. A desorganização da sua vida pode resultar numa compulsão alimentar, e isso é muito sério. Por isso que eu falei, olhe para a sua casa, olhe para isso tudo e olhe para a sua barriga. Talvez a sua barriga é resultado da sua desorganização. Então você precisa ter controle sobre essas coisas. Isso é algo que Deus te deu para você controlar. Deus não vai descer na terra, fechar a tua boca para poder você pensar, raciocinar como que está essa situação. Se for algo da via emocional, você precisa tratar isso. Se for algo da questão existencial, você precisa tratar isso. Se for uma questão espiritual, você precisa tratar isso. Agora, não tem como você até buscar hábitos de pessoas saudáveis no quesito alimentar, se você não tem uma mente saudável. Eu, por exemplo, eu sou contra qualquer cirurgia que tenha como objetivo o emagrecimento, se não for pela necessidade de evitar a causa morte. Preste atenção nisso. Eu sou contra qualquer cirurgia para emagrecimento, se não for em alto nível de urgência para evitar a causa morte. Isso é, a pessoa está com uma obesidade mórbida, ok, então aí pode-se usar algum tipo de procedimento de cirurgia, seja lá qual delas que hoje existe. Sabe por causa de quê? Às vezes as pessoas estão querendo alterar o corpo de uma maneira rápida, quando isso é um processo. E esse processo não começa com a alteração do corpo de uma hora para outra, começa com a mente. E quando nós tomamos passos de fazer algo de maneira muito rápida em relação à estrutura do nosso corpo e até da nossa mente, isso não é processado. Logo, você não consegue manter. Você vai ter uma grande batalha pela frente. Então, o que eu estou falando aqui com você é o seguinte: você quer um corpo saudável, você quer até um corpo esteticamente saudável, mas você já organizou a sua mente? Você já organizou a sua vida? Você já organizou a sua casa? Você já articulou uma estrutura de organização para que favoreça isso daqui? Então essa palavra de hoje que eu trouxe para você, talvez muitos aqui vão se identificar
e outros vão se sentir até compelidos a uma ação de organização por conta daquilo que hoje está tendo como reflexão. Eu gostaria que milhares e milhares de pessoas assistissem esse vídeo, porque é algo muito sério. Eu trouxe a vida de Esaú justamente por conta disso. Ele subverte valores, direito, por conta de uma necessidade que ele está julgando ter, a ponto de maximizar. Ele aqui coloca uma lente de aumento na fome dele, e ele subverte um direito grandioso e importante que ele tinha. Tá certo? Esse é o Acordando para o Propósito. E esse foi o Acordando para o Propósito dessa quarta-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E eu quero te ver aqui amanhã. Às vezes a palavra é um pouco mais dura, mas Deus está tratando com a gente. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E eu te espero aqui amanhã, querendo Deus. Parabéns para você que está aqui, Acordando para o Propósito.